E aí, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar ministrando um pouco da palavra, de poder estar compartilhando um pouquinho para você. E, meu Deus do céu, até que enfim, vídeo novo, graças a Deus eu estou de volta. Depois de muito tempo aí, depois de uma série de tempo aí sem gravar vídeos, eu estou de volta. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar continuando esse conteúdo. Inclusive, se inscreve no canal, compartilha com os seus amigos, se você entende que esse vídeo pode ser relevante para alguém, né? Principalmente como um tema tão bom como esse. Bom, eu estou aqui para dar conselhos para jovens ministros, jovens pastores, né? Eu, como um jovem pastor, eu acredito que algumas dificuldades que eu enfrentei no começo deram para mim experiências muito boas e eu quero estar compartilhando isso para poder te ajudar, tá? Então, compartilha, solta no grupo aí da igreja, no grupo dos jovens, né? Tem muitos jovens que têm essa sede por mais, têm essa sede de querer estar ministrando e de querer estar influenciando através da liderança, tá? Nos próximos minutos eu queria estar conversando um pouquinho sobre isso, tá bom? Então gera expectativa no seu coração porque esse vídeo está muito bom. Olha só, gente, primeiro eu queria ler um texto bíblico, 2 Timóteo capítulo 2, a partir do versículo de número 3. Olha só, 2 Timóteo capítulo 2, versículo número 3 diz assim: Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Cristo. Versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Quando a gente vai falar um pouco sobre isso, a gente vai falar um pouco também sobre as dificuldades do jovem ministro, do jovem pastor. Primeiro porque muitas das vezes a gente se intimida pelo fato de ser jovem. E eu quero dizer que as mesmas exigências que as escrituras fazem para um ministro velho são as mesmas exigências que as escrituras fazem para um ministro jovem. Quando a gente vai ver as exigências de um ministro, a Bíblia vai falar que esse cara precisa manejar bem a palavra da justiça, né, a palavra da verdade, melhor dizendo, que esse cara vai precisar ser marido de uma só mulher, que ele vai precisar ter uma boa reputação, que ele vai precisar ter alguém relevante, ele vai precisar verdadeiramente ser uma pessoa diferente dos demais, ele precisa carregar um sentimento de responsabilidade diferente, de ser alguém diferente. Então, são as mesmas responsabilidades de alguém jovem. Então, muitas vezes a gente se intimida pelo fato de ser jovem, mas eu quero dizer que a mesma unção, muitas vezes não, todas as vezes, que está sobre o ministro adulto, também está sobre o ministro jovem, a gente precisa receber isso, tá? Então, você que é jovem, você pode ser um influenciador. Você que é jovem, você pode ser alguém que ministra a palavra com ousadia. Você que é jovem, você pode ser alguém que ministra a palavra com intrepidez. Basta você carregar essa responsabilidade que a Bíblia diz, que são critérios tanto para quem é jovem quanto para quem é mais velho. Quando eu comecei, no ano de 2019, eu já cuidava de jovens, né? Cuidei de jovens a minha vida inteira. E no ano de 2019, né, a minha liderança, ela achou por bem conversar comigo para uma nova fase do meu ministério, né? E o Espírito Santo foi testificando no coração deles e foi testificando no meu também, que isso é muito importante. Quero abrir um parênteses aqui. Chamado envolve direção de Deus, tá? Chamado não é profissão, né? Pastoreio não é profissão, pastoreio é vocação. Pastoreio, ele é unção, ele é vocação dada por Deus, é um chamado dado por Deus e só Deus que valida isso, né? Por meio de líderes, sim, mas é Deus que valida na eternidade, isso é muito importante. Olha só que coisa extraordinária. E no ano de 2019, meu pai veio conversar comigo, né? Meu pai é o presidente do ministério, ele veio conversar comigo e disse assim: meu filho, o Senhor está me dando uma nova direção para um novo tempo na sua vida. Eu queria que Deus testificasse no seu coração, eu queria que você orasse, porque eu não quero fazer nada precipitadamente. Eu queria que Deus também confirmasse no seu coração, e não só no coração do meu pai, mas de diversos ministros, né? Que meu pai conversou com amigos ministeriais, com outros pastores de outros ministérios, enfim. E dentro da minha ordenação, vários pastores concordaram que seria realmente um novo tempo para me viver como pastor de jovens. Então, de 2019, eu já cuidava de jovens a minha vida inteira, e desde 2019, que verdadeiramente, oficialmente, eu fui ordenado. Com 20 anos de idade, eu fui ordenado pastor, né? Fui o pastor mais jovem do ministério, né? Com 20 anos de idade, e aí continuei a minha trajetória, né? Especificamente agora em 2024, eu fui incumbido da missão de ser um pastor local. Então hoje eu estou pastoreando a igreja mesmo, a igreja sede aqui, a igreja livre sede em Santa Rita. Mas durante toda a minha trajetória eu fui pastor de jovens. E olha só que coisa interessante, como alguém tão novo pode ser pastor, ser ministro, cuidar de gente. Muitas pessoas se sentem intimidadas pela idade. E eu quero te dizer que você não pode se intimidar pela idade. E o primeiro conselho que eu te dou é: não permita que alguém limite seu chamado porque você é jovem. Não permita que alguém
torne você menor porque você é jovem. Você tem a unção do Espírito, você carrega o poder de Deus dentro de você. Você tem condições de influenciar porque não é você, não é a sua força, mas é a força do Espírito na sua vida. Olha o que o texto diz, o texto que a gente leu no começo de 2 Timóteo. Se alguém também milita, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, eu quero continuar a leitura. Se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Aí versículo 7, considera o que digo, pois o Senhor te dará o entendimento de tudo. Lembre-se de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisão por um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Olha só, presta atenção. Portanto, sofro tudo por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta: se morremos com ele, também com eles viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele também o negará. Se formos fiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aí ele diz, olha só, procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Que palavra extraordinária que o apóstolo Paulo dá a um jovem, que é o obreiro Timóteo. E ele diz assim, procura-te apresentar-te a Deus como varão, como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Eu te digo, se você se procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, que é irrepreensível, que maneja bem a palavra da verdade, o que é que você tem de diferente de um obreiro mais velho? É claro que no decorrer da minha vida como ministro, da minha vida como pregador, eu passei por alguns momentos de questionamento. Será que é isso mesmo, né? Pelo fato de ser jovem, pelo fato de não ter tanta experiência de vida. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. O evangelho não é sobre a capacidade humana de filosofar sobre a vida, ou de falar sobre o contexto da vida, ou de falar sobre experiências da vida. O evangelho é sobre a força de Deus e a capacidade de Deus no homem, capacitando o homem para pregar o evangelho com ousadia. E se você for parar para pensar, assim que Jesus chama os discípulos, ele não chama pessoas capacitadas. Se você for pegar as características dos discípulos, não eram homens doutores, não eram homens que manejavam bem o idioma deles, não eram homens que falavam muito bem, eruditos e conhecedores das escrituras. Muito pelo contrário. Aqueles homens foram capacitados na trajetória deles com Jesus, aqueles homens foram moldados, aqueles homens foram capacitados, aqueles homens foram crescendo. E todas as vezes que aqueles homens se levantavam para pregar o evangelho, não era na força deles, mas era na força do Senhor. Era naquilo que Deus estava fazendo, naquilo que Jesus estava ensinando a eles, e eles eram dependentes desses ensinamentos. Então eu quero te dizer, se nós estamos dependentes da palavra, como o texto diz, que nós precisamos nos apresentar bem diante de Deus como alguém que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. O que é que a gente difere de um ministro mais velho? Muitas vezes a gente se intimida pelo fato de não ter tanto conhecimento, pelo fato de ministros solteiros se levantando, pelo fato de ter ministros solteiros se levantando. Eu quero dizer, não se intimida. Eu, quando fui ordenado pastor, também comecei solteiro no ano de 2019, só casei em 2020, um ano depois. Né? Hoje sou pastor local e graças a Deus o Senhor tem me dado graça, experiência, e eu entendo também que muitas vezes para a gente poder fazer um aconselhamento de casal, muitas vezes para a gente fazer um aconselhamento de família, a gente também tem que carregar uma experiência bacana. Eu entendo tudo isso, mas é a unção e a palavra de Deus que vai fazer, que vai produzir a força necessária, a sabedoria necessária para a gente poder aconselhar. Eu já tive experiências de poder aconselhar casais de namorados sem nunca ter namorado na minha vida. A minha esposa, ela foi a minha primeira namorada, ela foi a minha primeira e única experiência de relacionamento, e louva a Deus, nós estamos aí há quase 4 anos casados. Então eu louvo a Deus porque o Senhor nos dá a sabedoria necessária para sermos bênçãos na vida de pessoas, mesmo sem a gente ter a experiência daquilo, porque é a palavra que produz a força, é a palavra que dá a capacidade para a gente conseguir. Então não se intimida, confia na unção. A unção nos ensina todas as coisas, cara. Quando a gente se coloca diante de Deus, como a Bíblia diz, como obreiro aprovado, quando a gente se apresenta diante de Deus sem ter do que se envergonhar, a coisa funciona. Sabe? No começo, assim que os pastores falaram comigo, diziam, é um novo tempo, Deus testifique na sua vida e tal, eu fui orar ao Senhor e disse, meu Deus, será que eu estou preparado? E eu quero te fazer uma pergunta, quem começou preparado? Às vezes a gente diz assim, eu preciso estar preparado para poder servir, eu preciso estar preparado para ser ministro, eu preciso estar preparado para ser um obreiro na casa do Senhor.
Sabe? Eu sei que ser pastor não é uma tarefa que é para todos. Nem todos foram chamados para os 5 dons ministeriais, principalmente para o pastoreio. Nem todos têm essa característica, né? Nem todos foram chamados para isso. E existe um tempo de preparação. Jesus passou 30 anos antes de ser batizado por João Batista. Jesus passou 30 anos na casa do seu pai, sendo submisso à sua família, como um tempo de preparação para aquilo que estava por vir. Agora, claro que tempo de preparação é necessário, né? Tempo de preparação não é tempo perdido, né? Como muitos dizem. Mas não é a capacidade humana que vai fazer, que vai tornar alguém ministro, que vai tornar alguém pastor, mas a unção do Espírito. E quando a gente se apega a isso, eu te digo, nada é impossível para Deus, nada é impossível para uma pessoa que quer. Os requisitos é o desejo do seu coração e o quanto você está alinhado com aquilo que Deus quer para você. Eu te digo, vai acontecer. Então, quando aquilo testificou no meu coração, eu fiquei apreensivo. Quando aquela palavra veio ao meu coração, eu fiquei apreensivo. Meu Deus, será que é o tempo para a minha vida? Será que é o tempo para o meu ministério? Será que é o tempo de eu alcançar coisas novas? E eu te digo, tudo vai depender da graça de Deus sobre a sua vida, do quanto você se dedica. Eu não estou dizendo que é a unção que vai fazer todas as coisas, eu não preciso fazer minha parte. Eu não estou desencorajando você a se preparar. Não é isso. Se prepare, leia, estude, procure um curso bom de teologia, faça, procure, porque a gente precisa levar as ovelhas à parte dos verdejantes, a gente tem que saber o que vai ministrar, a gente tem que ter o preparo bíblico necessário. Eu não estou dizendo que exige não estou desencorajando você a ler, a se preparar. Mas de que adianta tudo isso se nós não tivermos verdadeiramente a convicção de que é Deus que está nos chamando e a gente ser dependente da graça de Deus na nossa vida? É por isso que eu estou encorajando os jovens obreiros a se posicionar na influência, porque muitas vezes o medo de influenciar, por que eu vou ministrar uma palavra na internet? Por que eu vou ministrar uma palavra no púlpito se eu sou tão jovem? O que é que eu tenho para agregar no coração das pessoas? O que é que eu tenho para ensinar? O que é que um jovem de 15, de 16, 17, até mesmo 20 anos consegue ensinar a alguém? Eu te digo, não é você, mas a palavra de Deus. À medida que você se coloca numa posição de ser dependente de Deus, não é mais você que está ministrando, não é mais você que está falando, mas quando você abre as escrituras e fala o que a palavra de Deus diz, é o próprio Deus falando por meio da sua boca. E é por isso que as pessoas que estão te ouvindo, elas não estão submissas simplesmente a você, mas elas estão submissas à palavra que sai da sua boca, que é uma palavra carregada de unção e de autoridade. Então, meu irmão, eu te digo, o que é impossível para Deus? Por isso, jovens ministros e obreiros, quando a gente pega o texto bíblico, a gente diz assim, um bom soldado não se embaraça com coisas dessa vida. Eu te digo, os mesmos requisitos que são para você, são requisitos para qualquer obreiro velho. E eu quero te dizer, você pode, você consegue ir mais além, você consegue avançar para coisas maiores, você consegue desfrutar de um nível de ministério, de anseio, e isso pode ser levado para qualquer área. Eu quero fluir no ministério de louvor, eu quero fluir no manejo com a palavra, eu quero ser um grande pregador, eu quero ser um pastor. Tudo vai depender da tua decisão. Certo? Você não precisa, isso eu quero abrir um parênteses para falar isso aqui, você não precisa da aprovação de um homem para poder começar a fluir no seu chamado. Você pode fluir no seu chamado a partir de agora. Lá na frente, não se preocupe, as pessoas vão reconhecer o que Deus colocou na sua vida, os pastores vão reconhecer o que Deus colocou na sua vida, a liderança vai reconhecer o que Deus colocou na sua vida. Agora você precisa se posicionar da forma que Deus te chamou. Deus te chamou para ser um pastor, então começa a estudar, então começa a amar as pessoas, então começa a cuidar das pessoas, então começa a ser dependente de Deus para liderar, começa a ser o líder que Deus quer que você seja antes do reconhecimento dos homens. As pessoas às vezes ficam procurando as oportunidades dos homens para poder fluir. Então eu vejo muita gente dizendo assim, se o pastor me der uma oportunidade de cantar, eu vou me preparar. Se o pastor me der uma oportunidade de pregar, eu vou me preparar. Se o pastor me der uma oportunidade de fazer alguma coisa, de fluir em alguma coisa, eu vou me preparar para aquilo. Não, já esteja preparado. Você é antes do reconhecimento dos homens, porque você é o que Deus chamou você para ser. Quem te chamou não foi homens, quem te chamou foi Deus. Então você tem que se preparar porque Deus te chamou e não porque um homem está te dando a oportunidade. Então foi assim na minha vida. Quando a oportunidade chegou de poder fluir no que o Senhor tem para minha vida, eu já estava fluindo nisso. Quando Deus me chamou para poder exercer aquela função, né, eu quero só dizer função para você entender, eu já estava fluindo, eu já estava carregado dessa responsabilidade, eu já estava carregado dessa influência. Então quando você entende isso, fica muito mais fácil de você fluir, de você crescer em Deus. Por isso que eu quero te dizer, o bom soldado, ele não se embaraça com coisas dessa vida. Isso funciona para criança, para velho, para jovem, para idoso, para todo mundo que quer fluir do ministério. Não tem idade. O que existe é a capacitação sobrenatural do Espírito para você cumprir o seu chamado, para você cumprir o seu propósito. E se você entender isso, isso pode mudar a sua vida. Por isso, não se intimide pelo fato de você ser jovem. Não se intimide pelo fato de você ser adolescente. Você pode influenciar.
Eu não estou dizendo que não vai haver preparação e processo. É claro que vai haver preparação e processo e ninguém é pastor de qualquer jeito, ninguém é ministro de qualquer jeito. Eu não estou dizendo aqui que você pode ser de qualquer jeito. Mas existe uma influência de Deus na sua vida que você pode, com ela, influenciar outras pessoas. Porque Deus é contigo, tá bom? Então não permita ninguém dizer que você não pode pregar, que você não pode fluir, que você não pode fazer porque você é jovem. Você pode. E o meu conselho para jovens obreiros é: você pode, você consegue. Porque a graça de Deus, ela te ensina todas as coisas. E se você já é pastor, eu quero lançar uma palavra sobre você. Muitas coisas vão vir. Sabe? O pastor Anderson Silva, ele fala uma coisa interessante. Ele diz assim: sempre na mesa existe o pão, o vinho e o traidor. Então você tem que se preocupar. Pastor, o que é que você quer dizer com isso? Vai ter pessoas que não vão gostar de você e tá tudo bem. Vai ter pessoas que não vão se identificar com o seu perfil e tá tudo bem. Vai ter pessoas que não vão seguir, vai ter pessoas que não vão estar dispostas a seguir aquilo que você está falando. Vai ter pessoas que não vão se identificar com o seu estilo de liderança, e tá tudo bem. Agora você não pode desprezar aquilo que Deus chamou para fazer. Você não pode baixar a cabeça e dizer assim: não é para mim, essa liderança não é para mim. Vai ter pessoas que não vão estar, mas todavia, entretanto, o contrário também é verdade. Vai ter pessoas que vai pegar junto com você para poder seguir naquilo que você está fazendo, seguir naquilo, no propósito, no fluxo que você está vivendo, e isso vai ser uma bênção para você. Então, olha só, não olha para as pessoas, olha para Jesus, se apresenta diante de Deus como obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar. Eu te digo, você tem alguma coisa para se envergonhar? Não. Você está pronto? Estou. Então avança. Avança, cresce, frutifica, porque a glória do Senhor resplandece sobre você. Um abraço. Se você gostou desse vídeo, compartilha ele com seus amigos, compartilha nos grupos das redes sociais, compartilha para jovens ministros, compartilha para pessoas que estão precisando ouvir essa palavra. Eu tenho certeza que isso vai ser relevante para a sua vida, relevante para você, relevante para o seu ministério. E a gente se vê nos próximos vídeos que for gravado aí, em nome de Jesus. Estamos juntos e eu louvo a Deus. Um abraço para você, em nome de Jesus, tá?